Eu acho que a gente começa a nossa intuição para o nosso trabalho com o exemplo que a gente tem dentro de casa, com a admiração que nós temos em casa. Então, minha mãe, não só como psicóloga, é formada em Direito também, exerceu a psicologia jurídica. E meu pai, além de contador, foi pioneiro na área, também acabou sendo pioneiro na área jurídica. Então, eu tinha essa inspiração, esse orgulho, essa motivação. Desde pequena eu já sabia que eu queria seguir esse caminho do direito. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu já manifestei a vontade em trabalhar e tive o apoio dos meus pais. Como meu pai já trabalhava, tinha um escritório próprio, então eu comecei a trabalhar ali. E meu pai sempre dizia que para a gente começar na vida a gente tem que aprender a fazer de tudo. Então ali eu comecei, serviço de secretária, fazia serviço de banco, serviço de trabalho de arquivo. No segundo ano já comecei a peticionar, eu já tinha entrado na faculdade, meu primeiro ano de faculdade no ano seguinte ao meu ano de trabalho, e aonde eu comecei a ter uma admiração, uma paixão incrível pelo direito. Então eu trabalhava o período integral no escritório com meu pai e estudava à noite. E essa paixão vinha exatamente do que a gente via, do trabalho, do dia a dia. Meu pai é escritor de direito bancário. Logicamente que no direito bancário a gente tem a parte rural, que é o crédito rural. Também foi autor de vários livros aqui no Brasil. E com isso eu já tinha paixão pela parte contratual. A contratual do agronegócio, a contratual do direito empresarial em si. Ali nasceu, no decorrer de toda a minha experiência jurídica, essa paixão pela parte contratual, que é a prevenção dos grandes litígios. O respeito a gente se ganha com o tempo. Foram muitos anos. Na verdade, eu tenho 18 anos de formação, mas eu tenho 23 anos de escritório. E nesse tempo, os clientes sempre viram a dedicação. E nada como você conquistar a confiança de um cliente e aparecer em outros em decorrência do seu trabalho. Então a gente vê na mídia muito se falar da questão das mulheres, né, de machismo. Nós nunca tivemos isso no escritório, graças a Deus. Nós sempre tivemos esse respeito pela clientela, a confiança que nos era dada, pelo trabalho que nós desenvolvíamos, inclusive em 2009, quando começaram aí uma avalanche de recuperação judicial, já nos nossos contratos a gente tinha cláusulas em que os nossos clientes eles não enquadravam na recuperação judicial. Isso foi tomando um respeito tão grande, uma admiração, que conquistou, o nosso setor foi conquistando clientela, inclusive em outros estados, através da indicação desses clientes que já tinham respeito e admiração e já nos acompanhavam aí há mais de uma década de trabalho. O DNA dela, principalmente, vamos falar assim, nós temos a pessoa e o profissional. Primeiro, ela é uma pessoa, muito justa, essa é uma qualidade dela, ela vai atrás dos objetivos dela, isso é dela, é da natureza dela. E efetivamente com um profissionalismo tremendo, porque como eu sei que é ela, pela qualidade do trabalho, quando eu falo qualidade do trabalho, do expertise dela, ela é bem técnica, o expertise com a capacidade. Porque hoje não existe, volto a falar, não existe só a questão do expertise. Ou a pessoa, hoje o mundo do direito, ou ela é direito e não tem a técnica, ou efetivamente tem a técnica e não tem o direito. O diferencial da Evelyn é que ela consegue unir as duas coisas numa coisa só. Faz parte, inclusive, dessa confiança. Muitas vezes, às vezes um maquinário apreendido, a gente corria para a área onde foi a apreensão, um maquinário indevidamente, ou um período de colheita, uma colheita indevida, quando você já tinha um bloqueio no canavial que a usina não poderia colher. Então a gente também tem um trabalho de campo. A cana está bisada, vamos acompanhado do engenheiro. A gente tem bastante trabalho de campo, às vezes visitando área a cavalo, da maneira que o produtor, o proprietário tem para nos oferecer, algumas vezes a pé, algumas vezes de caminhonete, alguns quadriciclo e muitas vezes a cavalo. Então essa é uma confiança, o cliente perceber que além da parte jurídica, você tem uma boa técnica entendendo qual é o segmento dele. Porque se você sabe todas as dificuldades que ele tem, você consegue elaborar um contrato adequado, é personalizado. Então esse trabalho de campo, ele é fundamental, nós fazemos muito isso, é necessário. E essa ligação, essa humanização com o cliente, de você realmente ver de perto
a situação, o que acontece, você aprender a logística da área dele, da produção dele, seja grãos, seja gado, seja lavoura de cana-de-açúcar, eucalipto, você tem que ver de perto para conseguir desenvolver um bom trabalho jurídico. E essa confiança que você acaba ganhando nas reuniões entre grandes empresários, gigantes do agro, pequenos produtores, não importa. Esse conhecimento jurídico aliado ao conhecimento técnico de campo vence qualquer barreira. Acho que a diferença de um trabalho personalizado e humano é você entender os dois lados do contrato. Não adianta você entender só o seu cliente. O que a gente sempre preservou no escritório foi o equilíbrio nas relações contratuais. Você não tem cláusulas leoninas, é você exigir os direitos do seu cliente, não ultrapassando a barreira da parte contrária, é existir um equilíbrio, porque nós trabalhamos para produtor, mas trabalhamos também para usinas, cerealistas, entre outras empresas. O equilíbrio é fundamental, entender os dois campos, entender as dificuldades para conseguir atribuir um trabalho de equilíbrio, um contrato onde um não invade a seara, os direitos e as obrigações do outro. Isso é fundamental. É o trabalho humanizado. Muitas vezes a gente conversa, visita o campo do cliente, mas também estuda a particularidade do outro lado. E isso ganha o respeito. É um respeito notório do cliente, é um respeito notório da parte contrária. Nós não temos rivalidade. No nosso segmento, a gente tem um respeito justamente por não passar as barreiras da outra parte contratada. Ela tem uma capacidade tremenda de didática, persuasão, ela sabe o que ela está falando. Isso num profissional de agronegócio é muito difícil, tá? E terceiro, ela sabe o que está escrevendo, os artigos, as posições, então os contratos, então ela sabe o que ela está falando. E os clientes gostam dela. Quando eu falo os clientes, eu vou falar para vocês, os grandes produtores, os médios produtores, os pequenos produtores, as pessoas menos hábeis, as pessoas mais hábeis, tá? Como grande empresário também. A gente fala a mesma língua. Quando o produtor está falando que a cana visou, quando o produtor está falando que tem diferença na biometria, no peso de cana, a gente fala a mesma língua. Eu sei o que ele está dizendo e eu falo na parte jurídica de uma forma que ele também consiga compreender. Então, isso é humanizado, isso é você conseguir captar todo o trabalho do seu cliente. Então, é fundamental hoje no contrato você estudar a empresa, você estudar as dificuldades, estudar o ramo que for do seu cliente. É uma delícia fazer o trabalho de campo. Do campo a gente consegue ter uma visualização de dificuldade, de perspectivas, até uma visão bem futura daquilo que pode repercutir no contrato, né? A gente entende bem dos ciclos da produção, das dificuldades daquele segmento para conseguir consolidar um contrato que seja realmente preventivo e não simplesmente um contrato desses padronizados em que existe apenas qualificação, prazo, condições de pagamento, foro de eleição e multa. As penalidades hoje em dia, elas vão muito além de uma multa pecuniária. Nós temos inúmeras ferramentas hoje para ter uma resolução administrativa, uma execução de uma garantia administrativa com muita paz entre ambas as partes, justamente por conseguir entender um lado de uma forma que você equilibre as duas partes. E isso tem sido um respeito muito grande entre as empresas e os fornecedores. Acho que um DNA nosso é trabalhar sempre o equilíbrio, aquilo que é justo. E no escritório, eu falo que a gente tem parceiros na vida. É a nossa família empresarial. São pessoas que estão com a gente há muitos anos. Nós temos lá a doutora Stephanie Mica, está aqui, está conosco há 17 anos. Começou desde estagiária e se mostrou competente o suficiente para ter uma caminhada conjunto conosco. Também temos a parte financeira, que é uma contadora excepcional, que é a Michele de Almeida, que está conosco já há quase 15 anos. Então, essa preservação da família, essa continuidade dos profissionais dentro do escritório, essa união, essa família que existe profissional, isso gera muito respeito pelos clientes.
São profissionais de quase 2 décadas juntos, trabalhando em harmonia. E uma coisa que nos enche assim de orgulho é saber que hoje, embora seja essencial, fundamental você estar à vista na mídia, nós crescemos e tivemos reconhecimento longe do holofote das mídias. Acho que justamente pela dificuldade, da barreira, da ética que a gente tem da advocacia, não poder divulgar a nossa clientela, não poder aparecer como muitos profissionais aparecem. Mas esse reconhecimento entre um cliente e outro nos deram assim, uma grande satisfação por estar longe da mídia, dos holofotes das mídias, né? O reconhecimento que ultrapassou barreiras longe desses holofotes da mídia, eu falo que isso foi de extrema importância. Quando nós chegamos aí a diversos outros estados da federação, e inclusive no exterior, graças ao trabalho, ao fruto desse trabalho, né? Então nós tivemos recentemente, sim, alguns reconhecimentos internacionais que nos levaram à satisfação daquele trabalho que vem tido bastante êxito, bastante reconhecimento. Essas premiações vieram em plena pandemia. Eu acho que o momento em que o Brasil, o mundo na verdade, estava parado e o agro a todo vapor, consequentemente, como eu disse, o agro direitos não param e não se separam, consequentemente nós também trabalhamos a todo vapor dentro das nossas possibilidades, com todas as travas que nós tivemos na pandemia, mas foi extremamente fundamental para provar o quanto o agro ele é importante. Nós trabalhamos hoje com a sede enraizada no setor do agro, no interior de São Paulo, próximo a Mato Grosso, onde nós temos aí a questão de inúmeras unidades de usinas. Então tem a parte da cana-de-açúcar muito forte, mas nós também temos na região muitos grãos, soja, milho, amendoim. Temos também gado. Araçatuba já foi muito conhecida como a capital do boi gordo, também temos muitos fazendeiros e hoje a gente consegue atender as demandas dos produtores, normalmente é campo. Então nós viajamos muito para vários estados, sempre atendendo, conhecendo a atividade rural. Cada segmento necessita de uma visita em loco, seja acompanhada por um assessor da parte agrícola, mas para desenvolver um bom contrato, nós precisamos desse atendimento de campo. Então hoje viajamos o Brasil inteiro para atender a demanda, conhecer uma área, entender toda a logística daquele segmento, daquela produção, para conseguir desenvolver um trabalho personalizado. É disso que nós atuamos, a nossa identidade, equilíbrio, humanização e personalização. Quando a gente vem do escritório de família, não adianta você só vir da família, não adianta as pessoas acharem que você herda clientes, porque na verdade isso não existe. Se o cliente ele não tiver confiança em você, ele não volta, ele não te indica. Então, na verdade, o que eu herdei foi o sangue de um guerreiro, que foi meu pai, um pioneiro. Eu perdi meu parceiro, eu perdi, na verdade, meu mestre. Ele foi meu professor, a minha melhor escola. A prática, o dia a dia, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu devo ao meu pai, a melhor escola que eu tive. Mas trabalhávamos assim conjuntamente, sejam nas audiências, sejam nos atendimentos. Eu sempre só tive um lado um pouco mais focado para contrato. Meu pai tinha muito da judicialização, mas não deixava de ser uma união, né? Uma grande união. E mesmo no momento em que houve o falecimento, foi uma fase de muitas provações no escritório e me mantive firme e dedicada àquilo que eu acreditava, porque a gente visualiza muito a questão do direito, o direito em si. E hoje o mundo, ele é a base de prevenção. Minha vida sempre foi o direito, sempre foi satisfazer, atender e ter esse reconhecimento pelos clientes, essa gratidão que eles têm, né? Essa gratidão que gerou aí conhecimento entre clientes de outros estados e até o reconhecimento que nós tivemos internacionalmente. Mas a Evelyn, fora do escritório, é uma mulher dedicada à mãe, aos irmãos, ao marido especialmente e aos filhos pets, né? Tem um enteado, mas tem um amor incondicional para os animais.
No nosso escritório nós temos 3 gatos, são gatos resgatados de rua, uma gatinha especial. Em casa temos mais 2 gatos e 2 cães, que eu falo que são os nossos filhos peludinhos, que é o Zeca, a Aurora, o Léo, o Theo. Temos mais um outro Theo, uma princesa. Essa é a nossa vida dedicada, bem humanizada para os animais, para a família e para o trabalho, é isso, nossa vida é isso. E efetivamente ela tem um carisma e ela tem um ponto diferencial. A gente sabe quando a gente está falando com colegas que efetivamente sabe a essência do direito, ela sabe o que ela está falando. Confio muito nela como profissional, como pessoa, como ser humano, e volto a falar, e é extremamente uma pessoa justa. Existe uma frase que é minha, eu uso e eu falo para os meus clientes que o agro e o direito eles não param e também não se separam. Todos os dias nós temos inovações em legislações, inovações em súmulas e entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, alterações legislativas que nos permitem melhorar as nossas contratações. E também nós temos muita evolução no segmento, seja a área escolhida seja empresarial ou seja do agro, todos os dias nós temos novas técnicas e inovações que precisam ser condensadas com o jurídico para um bom trabalho, principalmente o preventivo, que é a nossa principal ideologia, sempre a prevenção, celeridade. A vida é muito rápida, principalmente para as empresas, para produtores rurais, todo mundo do segmento do agro. Você não pode simplesmente ter uma demanda que vai durar mais tempo do que a sua produção, do que a sua lavoura.